Boa noite, Virgínia. Tudo bem? Tô só aguardando. Boa noite, gente. Tudo bom? Então, são 19h30. Conforme a coordenação pediu, hoje, então, é uma reposição de uma quarta-feira, mais precisamente quarta-feira da semana passada, feriado de quarta-feira de cinza. Tinha uma margem, uma terça-feira sobrando no calendário, então, para quem não precisasse repor no sábado, a gente está usando este terça-feira de hoje, dia 23/2, para repor uma aula referente a uma quarta-feira. Vocês devem ter visto, eu mandei um convite, né, mais cedo, mas talvez poucos tenham visto, muitos estão pedindo autorização para entrar. Esse convite parece que mudou as aulas para terça, mas foi só por conta de hoje, senão teria que criar um link só para essa aula de hoje e virar confusão. Assim que acabar a aula, eu vou reeditar o convite, aí provavelmente vocês devem receber um novo que volta a vigorar a horário normal, que é quarta-feira. Então, só para reforçar, amanhã tem aula, a gente tem aula normal, o período normal da nossa quarta. O que a gente está fazendo é pagar a quarta-feira da semana passada, tá bom? São poucos alunos e como hoje é um dia que não seria, né, o nosso dia letivo, normalmente eu sempre começo bem pontual. Eu vou me manter aqui para alguma disposição de dúvida, alguma coisa assim. Vou aguardar até as 19h35 para que, vocês sabem, eu compartilho a tela, mas no momento eu estou vendo aqui o Google Meet, certo? Quando eu estou vendo o Google Meet, eu consigo autorizar pessoas a entrarem em sala e tudo mais. Se eu passar para aquela outra tela, que é quando eu começo a usar a caneta e tudo mais, eu perco essa possibilidade. Então, eu vou aguardar até às 19h35 para a gente poder iniciar. Mas se alguém tiver alguma dúvida, qualquer pergunta, ou qualquer comentário, pode ficar à vontade antes da gente iniciar a aula, tá bom? Nenhuma pergunta, nada? Nenhum comentário?
Bom, gente, tinha falado ali no começo, falei que ia aguardar uns minutinhos. Ainda assim, nós estamos em 10 alunos, mas, bom, de qualquer forma, agora então eu vou retomar a aula. Retomar não, começar, né? Ok? Alguém pode só confirmar, vocês tinham sido avisados pela, sei lá, pela coordenação ou pela pessoal do departamento que hoje seria aula de terça-feira, né? De quarta-feira, né? Sim. Ah, não, então tá ótimo. Então, assim, se estavam avisados, aí fica na responsabilidade do aluno, no caso. Olha, então, só para recapitular, vamos aqui, eu vou continuar falando, que tinha faltado falar sobre a interpretação geométrica, tá bom? Mas nós estávamos falando sobre o produto misto entre vetores, ok? Nós tínhamos, assim, digamos, três vetores. Digamos, então, sei lá, x1, y1, z1. V, x2, y2 e z2. E w, x3, y3 e z3, ok? Nós vimos que na última aula como então calcular o que é e como calcular o produto misto entre esses vetores, ok? O símbolo para o produto misto nessa ordem U, V e W era U, V e W, ok? E aí o que a gente viu que a definição desse produto misto, ok? Isso aqui dava um número, era o produto escalar entre U, ok? U escalar, V vetorial, W, ok? Lembrando, então, esse ponto é o seguinte, quando eu pego dois vetores, digamos, U e V, o que significa U, pontinho V, ok? É só multiplicar as coordenadas de maneira ordenada. Então, x1 vezes x2, mais y1 vezes y2, mais z1 vezes z2. E o que significa fazer U vetorial V? A gente viu um dispositivo prático para lembrar? Então, é o vetor que resulta desse determinante aqui. A gente coloca na ordem x1, y1, z1, x2, y2, z2. Ok? Então, quando a gente faz o produto vetorial entre U e V, isso aqui é um vetor. Ok? Então, eu estou apontando aqui agora certinho. O produto vetorial entre U e V é um vetor, enquanto o produto escalar, esse pontinho aqui, escalar, é um número. Então, pelo que a gente está vendo aqui, a definição do nosso produto misto, ela é um número, ok? Qual o número que vai resultar? É o produto escalar, ok? De U com o vetor que aparece do produto vetorial entre V e W, ok? O objetivo na aula de hoje é falar o quê? Qual é a interpretação geométrica para esse número que a gente obtém aqui? Okay? Então, imagina que, sei lá, que eu tenho assim, três vetores, U, V e W, ok? E eu quero interpretar geometricamente o que vai ser esse produto entre eles, tá bom? Então, assim, eu vou fazer uma ideia do desenho aqui, aí eu vou copiar depois ele lá do livro, que fica mais bonitinho para a gente entender. Mas vamos pensar aqui assim, digamos que aqui eu tenho o vetor W, ok? E aqui para baixo, por exemplo, digamos o vetor V, ok? Então, quando eu faço V vetorial W, por que eu peguei V e W nessa ordem? A gente vai precisar de fazer o V vetorial W. A gente aprendeu que V vetorial W, ele é um vetor que ele é perpendicular simultaneamente a V e W, ok? Então, eu vou tentar, é claro, estou fazendo um desenho tridimensional no espaço de duas dimensões, então a gente tem que facilitar a interpretação aqui, ok? Então, assim, esse é o V vetorial W. Eu estou dizendo que ele forma, então, um ângulo de 90 graus com W e forma um ângulo de 90 graus com V. Eu não vou pôr esses ângulos, senão polui muito o desenho aqui, tá bom? Mas, então, a ideia é essa. A gente pega, então, vou pegar aqui, digamos, de verde, o vetor U. Digamos que o vetor U esteja aqui. Okay? Então, o que é o produto misto entre o V e W? É pegar esse vetor de amarelinho que a gente obteve e fazer o produto escalar dele com o U, ok? Se a gente fizer isso, o que a gente vai observar é o seguinte. Deixa eu, então, pontilhar de branco aqui, senão vira muita bagunça. Então, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos.
2, 3, 4, 5. O que nós vamos obter aqui é um paralelepípedo, ok? Que é formado. Então, assim, quando a gente pega só dois, a gente tem um paralelograma. É como se fosse essa ideia, só que rebatida para o plano tridimensional. E aí o que a gente vai ver é que o módulo, né, porque às vezes eventualmente pode ser negativo, mas o módulo do produto misto vai ser justamente o volume dessa figura que aparece aqui para a gente. Deixa eu só melhorar esse U, porque eu estou fazendo aqui na mão, deixar ele mais bonitinho, para eu poder ter uma noção de onde copiar ele, ok? Então, peguei 3 quadradinhos na diagonal, vou pegar 3 na diagonal aqui. 1, 2, 1, 2, 3, mais ou menos para cá. Ok, vou pegar 3 aqui, então, 1, 2, 3. Vou pegar 3, então, deixa eu aqui, 1, 2, 3. Então, aqui nós temos como eu falei, então, um paralelepípedo, ou seja, você tem essa ideia de paralelepípedo, então, que é uma figura tridimensional, ok? Então, assim, desenhando, se ele fosse reto, só para ilustrar para a gente, sem assim, estar preocupado ali no caso com o vetor, tá bom? Só para dar uma ideia de qual é essa figura aqui, uma caixa de sapato, você pode ter em mente, ok? Só que ali ela tá com alguma rotaçãozinha, porque assim, não tá necessariamente reto, tá bom? Mas a ideia então é que pegou essa caixinha, pensa assim, uma resma de papel, você pode balançar ela para um lado ou para um pouco, e ele dá uma quebradinha, mas ainda assim continua tendo essa aparência, certo? Então deixa eu apagar aqui. Ok? Então, vamos imaginar o seguinte. Ok, então, ok, eu dei essa ideia, deixa eu pegar o desenho do livro, porque agora, então, o que eu quero dizer, então, a gente vai falar hoje, então, antecipei, na verdade, né? O objetivo da aula de hoje é concluir, então, que esse produto misto entre UV e W é justamente o volume de uma figura como essa que aparece, tá bom? Então, a interpretação geométrica do módulo do produto misto. Eu acho até que meu desenho não ficou feio, não. Aqui só faltou escrever de verde, então o vetor U, ok? Eu vou só printar o desenho do livro e vou pôr ele aqui pra gente. Talvez fique melhor para ver. Ué, não quer colar? Agora foi. Acho que ficou melhor até para ver, talvez, né? Mas então a ideia, como eu tinha falado, então, é o seguinte. Nós temos 3 vetores, ok? U, V e W, então em 3 dimensões. Se a gente faz, então, o produto vetorial entre V e W, dá o vetor que é perpendicular, pode ver que ele está apontando o ângulo de 90 graus, até num lugar melhor do que eu tinha botado lá o desenho, certo? Então, depois tinha um vetor U em outra direção. Lá no meu eu peguei, então, 3 casinhas dessa diagonal, só para ter um padrão de onde fazer o desenho, tá bom? Mas assim, não precisava ser 3, tá? Então ele pegou um aleatório aqui. E a gente complementa, então, aqui a ideia do paralelepípedo, ou seja, a caixa de sapato tombada. Esse tombo que eu falei, então, é porque na verdade existe um ângulo que acontece entre o vetor U, né, que está dando a inclinação para a gente, e o vetor que é perpendicular. A gente pode pensar que ele está fazendo o papel do eixo Z aqui para a gente. Okay? Então tem um ângulozinho que o livro denotou por θ. A altura do
do paralelepípedo, então é por definição, a gente tem que lembrar o que é a altura, né, do paralelepípedo. Então, a distância entre as duas bases. Pensa assim, aqui eu tenho a caixa, a tampa de cima da caixa de sapato, e aqui eu tenho embaixo, ok? Então, assim, você tem duas bases. O nome que a gente dá para isso é base, né? Base superior e base inferior. A gente está orientado, né, pensando que em cima é o topo. Então, é a distância entre esse ponto aqui do vértice até o plano que contém, ok? E aí a gente está chamando essa altura do nosso paralelepípedo, a gente está chamando ele de H, tá bom? A altura fica fácil a gente pensar, vou fazer de novo o desenho da caixa de sapato lá. Se eu tenho ela reta, é intuitivo pensar que a altura é intuitivo pensar, se você pensar na caixa de sapato, vamos imaginar que está reto, certo? Ou seja, o ângulo é de 90 graus. A altura é esse tamanhozinho aqui, né? Entretanto, se a gente pegar essa caixa e, pensando de novo na ideia da resma de papel, balançar ela para um lado ou para o outro, ou seja, sem pôr os papéis sincronizados, né, para um lado ou para o outro, você cria uma inclinação, mas a altura não vai mudar, né? Então, assim, pensa, se a ideia que tinha feito lá, se eu tivesse botado ela para cá, né? A altura não seria esse tamanhozinho, ok? Mas ainda continua sendo a distância desse ponto até a base, tá bom? Então, por isso que tá o ângulo de 90 graus que está dizendo, então, a distância daqui para cá é a maneira como a gente define distância mesmo em sólidos de maneira geral, tá bom? Qual é o objetivo, como eu falei? Então, assim, o objetivo, né? Então, o objetivo é a gente concluir o seguinte: é verificar o quê? Que o módulo do produto misto entre U, V e W, ok? Ele é igual à área, a área não, perdão, o volume dessa caixa de sapato, desse paralelepípedo, ok? Então, isso aqui é verificar que isso aqui é o volume do paralelepípedo. Ok? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, por um lado, a gente sabe quem é o produto misto, U, V e W. A gente sabe que é quem? É U vezes V vetorial W, ok? Então, a gente sabe isso. Então, se a gente sabe achar um módulo deve ser simples, né? Ok? Porque isso aqui vai dar um número. Ou é 5 ou é menos 5, aí não importa. Porque quando a gente fala o módulo, é que não faz sentido falar em volume negativo, tá bom? Agora, lá do ensino médio, a gente aprende que o volume de um paralelepípedo, então vamos colocar aqui assim, o volume de um paralelepípedo, ele é o quê? Ele é a área da base, okay? A área da base, vezes a altura, ok? Então isso aqui vezes a altura. O volume do paralelepípedo é a área da base vezes a altura. Se eu olho para essa base aqui, então eu vou pintar de verde, tá bom? Vou destacar para a gente, olha só. A base é o paralelogramo formado pelos vetores V e W, ok? Então a área da base, a gente aprendeu uma expressãozinha para essa área da base, certo? É a área da base, então é a área. Olha só, observe que eu não estou falando de volume, estou falando da área, certo? É a área formada pelos paralelogramos V e W. A gente aprendeu isso em interpretação do módulo do produto vetorial, ok? Então a área da base, vou chamar de AB só, tá bom? A área da base, AB, a área da base, ela é o quê? Pelo que a gente aprendeu lá já no capítulo anterior, ela é o módulo do produto vetorial V e W. Ok? Então, um pedacinho aqui já apareceu, tá bom? Tá aparecendo. Falta a gente enxergar a altura, né? Porque assim, o volume é a área da base vezes a altura. Vou grifar de roxo aqui, a altura. Agora, então, eu tenho que olhar para a altura. A gente tem que olhar para a altura. O legal da altura é que vai aparecer o U aqui para a gente, né? Ok? Daí que vai sair essa conclusão final. Ok? Então, eu vou pegar. A gente tem um triângulo, olha só. Estou passando a caneta roxa em cima. Um triângulo retângulo que tem como um dos seus catetos medindo o tamanho de U, ou seja, o módulo de U, e o outro cateto, o H, ok? Então, assim, nós temos o triângulo, estou dizendo de roxo para manter o padrão. Olha,
esse tamanho aqui é o tamanho do vetor U, certo? E o tamanho do vetor U a gente denota por quem? Por módulo de U. Aqui é 90 graus, então, na verdade, o módulo de U é quem? É o nosso... a nossa hipotenusa, ok? Aqui é o H. O que a gente sabe é o seguinte, né? Então, o que a gente está falando aqui, esse θ, só para deixar claro, aqui ele é o ângulo entre quais vetores? O vetor U e o vetor V vetorial W. Okay? Então, o θ é o ângulo entre os vetores U e V vetorial W. Ok? O que a gente sabe é o seguinte. Olha, se eu observo o seguinte, esse H, se eu olho para cá, eu tenho o quê? Eu tenho um retângulo, na verdade, ok? Se eu olho para cá, eu tenho um retângulo. Esse H que estava aqui, que eu desenhei de cá, ele é o mesmo H que está aqui, certo? O H e o H é o mesmo, é a mesma altura, né? A altura não muda. A gente pegou esse tamanho H e rebateu, projetou ele aqui no vetor V vetorial W, ok? Então, observe que o nosso triângulo ainda é retângulo. Vou pegar a borracha, vou apagar aqui, ó. Nosso triângulo ainda é retângulo. Nosso triângulo é retângulo. Nós temos, para esse triângulo aqui de dentro aqui, agora sim, pintar ele de roxo, para esse triângulo aqui de dentro, U é a nossa hipotenusa, observe, tanto faz se eu olho para o triângulo de cima ou de baixo, U é a hipotenusa. Qual é a vantagem aqui? É porque, assim, a princípio eu não sei quem é esse ângulo aqui, ok? Eu estou pintando ele de roxinho aqui. Mas olhar para esse que está aqui dentro, que eu preenchi aqui agora de roxo, me permite concluir o quê? O triângulo retângulo, a hipotenusa é o U. Aonde que vai vir o nosso ângulo θ? Observe que o H está do lado de θ, o H é adjacente a θ, ou seja, está do mesmo lado. Então, o nosso ângulo θ vem aqui, ó. Okay? Então, na verdade, esse ângulo que eu falei que eu não sabia qual era, ele é o ângulo 90 menos θ, ok? Ele é 90 menos θ. Se você quisesse deixar aqui, é 90 menos θ. Okay? Então, se eu quisesse colocar o H, né, nesse desenho nosso aqui, eu botava 90 menos θ. Compensa deixar para o lado de cá, ok? Agora, tirando essa salada mista de trigonometria, o que a gente tem? Nós temos um triângulo retângulo, onde a princípio eu sei quanto vale, porque se a gente conhece o vetor, eu sei quanto mede isso, tá bom? Então, eu tenho a hipotenusa, eu quero achar a altura, que é o cateto adjacente, ok? E qual relação eu tenho, né, para achar o H? O ângulo, a princípio, a gente sabe, o tamanho de U a gente sabe, a gente só não sabe H. Se eu tenho cateto adjacente, se eu quero, perdão, cateto adjacente a um ângulo, tenho um ângulo e tenho a hipotenusa, o que a gente usa é a ideia de cosseno, porque o cosseno de um ângulo θ, o que ele é? Ele é o cateto adjacente, que é o que eu estou procurando, pensa, a princípio, eu sei quem é o ângulo θ, então eu sei quem é o cosseno. Eu sei quem é o U, eu sei quem é o módulo de U. Lembrando, cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa, ok? Então, o H, ele é módulo de U vezes o cosseno de θ, né? A gente sabe o U e sabe o θ, a gente sabe quem é a altura. Então, a gente achou a altura em função de U, ok? Bom, olha, nós achamos, então, que a altura é o módulo de H vezes o cosseno do ângulo, tá bom? Então aqui a gente falou que a altura eu vou chamar de H, ela é módulo de U vezes o cosseno do ângulo, ok? Juntando tudo nisso, o que a gente tem então? O volume do paralelepípedo, vou chamar VP, volume do paralelepípedo, área da base vezes a altura, ok? Só que, observe comigo, o volume é sempre uma coisa positiva, tá bom? Então assim, eventualmente pode acontecer, sei lá, desse ângulo da... Só fazer recordar um pouquinho de trigonometria, tá bom? O cosseno é o eixo do x, ok? Então, cosseno é o eixo do x e seno é o eixo do y. Se o nosso ângulo, por algum motivo, for maior do que 90 graus, então assim, lembrando, quando eu estou falando agora do cosseno. O cosseno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, negativo no terceiro... opa, estava falando do seno. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante,
negativo no segundo e no terceiro. Esse ângulo, ninguém impede que ele seja maior do que 90. Digamos, sei lá, 120, 130 graus, ok? Então, assim, até 90 graus, o cosseno é sempre positivo. Pintei aqui de azul. Se passou de 90 graus, o cosseno pode ser negativo. Então, nada impede dessa altura sair um número negativo, tá bom? Então, por isso que a gente vai botar um módulo na interpretação, tá? Então, é por isso que aparece o módulo. Não faz sentido falar em altura negativa, né? Então, assim, o que está variando para a gente é o sinal do cosseno, né? Ah, eventualmente o cosseno pode ser negativo. Quando a gente está falando de altura, a gente considera um módulo como positivo, tá bom? Bom, como eu falei, então, o volume, então a gente tem que considerar aqui, a gente precisa considerar em módulo, tá bom? Não faz sentido considerar a altura negativa, né? A altura tem que ser maior do que zero. Okay? Para ser maior do que zero, então a gente vai pegar assim, assumir que o H, ele é o módulo de U vezes o módulo do cosseno, ok? Entendido esse argumento aqui de que talvez o cosseno, por exemplo, assim, se o ângulo, só para dar um exemplo claro, se o ângulo fosse 120 graus, ok? Se o ângulo fosse 120 graus, a gente sabe que o cosseno de 120, ele é igual ao cosseno de 60 com o sinal trocado, então ele vale menos meio. Então, se a gente multiplicasse, a gente estaria dizendo que o H seria aqui menos módulo de U sobre 2. Como o módulo é sempre uma coisa positiva, você dizer que a altura é uma coisa negativa e não faz sentido. Então, por isso que a gente põe o módulo, tá bom? Vou apagar esse pedacinho aqui. Apagar esse pedacinho. Então, o volume é a área da base. A gente viu que a área da base é quem? É o módulo de V vetorial W vezes o H. Quem é o H? Módulo de U vezes o módulo do cosseno. Ok? Isso, o módulo, como eu comentei, só por conta disso, tá bom? Não aparecer resultado negativo. Bom, então, uma propriedade diz que o módulo, né, de A vezes o módulo de B, você pode transformar no módulo de AB, ok? Então, a gente pode pegar e fazer o seguinte, é o módulo, ok? De U vezes V vetorial W vezes o cosseno do ângulo. Ok? Isso está tudo em módulo, ok? Está tudo em módulo aí. Quando a gente faz isso, a gente percebe o seguinte. Módulo, 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 módulo. Nós aprendemos, olha só, deixa eu só pôr uma observação, porque aqui tem um pulo do gato que a gente viu lá atrás. Deixa eu pôr aqui assim, observação. Observação. Nós aprendemos que o produto interno, o produto escalar entre U e V, você pode decompor ele como o módulo de U, vezes o módulo de V, vezes o cosseno do ângulo, ok? Então, quando a gente está escrevendo isso aqui, botei um monte de módulo aqui desnecessário aqui dentro, né? Só um pouquinho. Eu já pus eles para dentro do módulo, então não precisava. Agora sim, módulo de U, módulo de V vetorial W, vezes o cosseno do ângulo, ok? Isso, aqui a gente usa um truquezinho seguinte, o módulo do módulo de um número é o próprio módulo, tá bom? Porque o que eu quero escrever? Observe aqui comigo, olha só. Aqui embaixo eu vou pôr, tem o módulo de U vezes o módulo de V vetorial W vezes o cosseno do ângulo. O que a gente está dizendo é que a gente está fazendo aqui, ó, é simplesmente o produto escalar entre U e V vetorial W. Só que isso está entre módulo, vou botar até de outra cor aqui para fora. Tá o módulo, vamos pôr assim, sei lá, de amarelo. É o módulo disso, certo? Pelo que essa observação a gente viu lá atrás, o que a gente tem aqui é o seguinte, é o módulo, ok? Esse módulo amarelo de fora, do produto escalar entre U e V vetorial W, ok? E esta, olha só, o que é esse módulo? É o módulo do produto misto entre U, V e W. Então, resumindo, ok? Então, resumindo, o volume desse paralelepípedo todo aqui que apareceu, ok? Ou do mesmo desenho que eu fiz à mão aqui, tá? É dado pelo módulo
do produto misto entre U, V e W. Okay? Então, o resumo é o seguinte. Se você tem três vetores, U, V e W, okay? E aí você fez o desenho, então você obteve um paralelepípedo entre eles. O volume desse paralelepípedo, ele é um módulo, okay, do produto misto entre U, V e W. Um exemplo. Deixa eu pôr um exemplo. Exemplo. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Uma coisa importantíssima, gente, é o seguinte. Aqui, então só faltou dizer, tá? É porque no desenho eles não são. Mas eu vou fazer um exemplo, mas só um minutinho. Aqui, U, V e W não são coplanares. Só para recordar, coplanares significa que eles estão no mesmo plano. Então pensa assim, é como se o U não pudesse estar aqui no meio, tá bom? O U não está no meio deles. Ou, sei lá, se fosse V e W, alguém não, eles não pertencem ao mesmo plano. Porque a gente aprendeu também que quando eles são coplanares, quando eles estão no mesmo plano, o produto misto dá zero. Então seria assim, o equivalente a você pensar assim, ó, digamos que eu tenho V e tenho W. Okay? E aí, se eu for tentar formar o paralelepípedo com ele, é como se ele não pudesse ter altura, porque eu estou dizendo que o W está aqui no meio, tá bom? Ou no caso, nesse desenho, o U está aqui no meio. Então, assim, a sua caixa de sapato não teria altura. Então, assim, você não está formando um paralelepípedo, então você não pode falar de volume, né? Porque volume, quando a gente fala de área, talvez seja intuitivo para a gente. O que é a área que um objeto ocupa, né? Um objeto de duas dimensões? É a região do plano a qual ela ocupa, certo? O que é o volume de um objeto tridimensional? É o espaço, né? Ou seja, é a região do espaço a qual ele ocupa. Se ele não tem altura, ou seja, se eles são todos coplanares, então você não consegue falar de volume porque ele não teria altura, seria uma coisa de duas dimensões. Então a gente está pensando em coisas realmente de três dimensões. Até por isso que o produto misto, a gente só fala em vetores que têm três dimensões, tá? Então, assim, com duas dimensões, qualquer três vetores, eles são, pelo menos dois deles tem que ser, eles são coplanares, né? Você pega três vetores num mesmo plano, então eles estão no mesmo plano, então são sempre coplanares, né? Deixa eu pôr um exemplo, que eu falei que ia dar um exemplo aqui. É o seguinte. Deixa eu achar o enunciado certinho. Pronto, determinar o valor de M, a pergunta é, determinar o valor de M, o primeiro exemplo, para que o volume do paralelepípedo formado pelos vetores 3, M menos 2, V 1 menos 1, 0, W 2 menos 1 e 2. Então, o volume, né, M, para que o volume, né, e o volume desses paralelepípedos formado pelos três vetores seja 16 unidades de volume. Okay? Esse UV, a gente põe assim, bom, se eu soubesse que a nossa escala está em metros, então assim, porque o volume é dado em metros cúbicos, em centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, ok? Existe uma relação para a água entre metro cúbico e litro, então a gente sabe que 1 metro cúbico são 1.000 litros d'água, mas assim, em geral a gente não sabe qual a unidade, se diz lá a unidade de volume, tá bom? Então a pergunta é, determinar M para que o volume formado, né, por esses três vetores seja de 16 unidades de volume. Então, como é que a gente faz isso? A gente quer, então, o volume do paralelepípedo, como o exercício disse, é 16, mas a gente aprendeu que isso é um módulo do produto misto entre U, V e W. Okay? E aí, vamos determinar primeiro o que é o produto misto entre U, V e W, depois, então, achar o módulo desse número resultante. O produto misto entre U, V e W, então, é bom que a gente recorda, é o produto escalar entre U, V vetorial W. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, grifar aqui de amarelo, é achar o produto vetorial entre V e W.
Eu vou saltar um pouquinho, depois eu volto aqui e concluo o exercício, tá bom? Então, V vetorial W. A gente aprendeu lá o dispositivo que os determinantes estão I, J, K, os vetores I, J, K. Quem é o V? Então, o V está aqui, ó. 1 menos 1, 1 menos 1 e 0. O V, 2 menos 1 e 2. Okay? Esse determinante, a gente viu que a gente calcula ele repetindo, vou até pôr de outra cor que ajuda a lembrar, as colunas, as duas primeiras colunas. I1 e 2, J, menos 1, menos 1. Okay? Então, da esquerda para a direita, né, de cima para baixo, a gente multiplica e preserva o sinal. Então, fica, ó, menos 1 vezes 2 é menos 2, menos 2i. J vezes 0 vezes 2, então multiplicou por 0, dá o vetor nulo. K vezes 1 vezes menos 1, então menos 1K. Agora aqui a gente troca o sinal, tá bom? Eu não vou fazer salada de cor, não, senão fica pior ainda. Então, 2 vezes menos 1 vezes K. Aqui, só para lembrar, dá menos 2K. Então, vem trocado. Mais 2K. Menos 1 vezes 0 vezes I, então dá o vetor nulo. Tanto faz. E mais ou menos 0 não muda nada. 2 vezes 1 vezes J. Então, 2J. Vem com o sinal trocado. Menos 2J. Escrever aqui embaixo, então olha só. Com o I a gente só tem o menos 2i, então menos 2i. Com o J só tem o menos 2J, menos 2J. K, então menos K mais 2K, 1K. Ok? Então esse vetor tem a primeira coordenada valendo menos 2, a segunda menos 2 e a terceira 1, né? O número que acompanha o K é 1. Pronto. Eu sei quem é V vetorial W, ok? Quem é o vetor U? O vetor U é 3m e menos 2. Então, 3m e menos 2. Escalar, o vetor V vetorial W. Menos 2 e 1. Aí a gente agora recorda a definição de produto escalar. Então, eu multiplico 3 por menos 2, menos 6. M por menos 2, então menos 2m. E menos 2 vezes 1. Menos 2. Vou escrever aqui para não quebrar a linha, tá bom? Menos 2m, menos 6 menos 2, menos 8, ok? Então, aqui nós temos que o produto, na verdade, então, o produto misto entre UV e W dá menos 2, menos 2m, menos 8. Só que é um módulo disso. Menos 2m, menos 8. Okay? Então, para poder finalizar o exercício, o que a gente tem é o seguinte. Menos 2m, menos 8, vale 16. E aí, como é que a gente sai disso? A gente lembra o seguinte, só para recordar. O módulo de x, ele é o x se o x for positivo. Ele troca o sinal se o x for negativo. Então, por exemplo, o módulo de 5 vale 5, porque o 5 é positivo. O módulo de menos 5, como menos 5 é negativo, então é menos 5, dá 5 também, certo? Então, você tem sempre dois números que têm o mesmo módulo. X e menos x sempre tem o mesmo módulo. É que o módulo é sempre positivo. Então, a pergunta é, quais são os possíveis números aqui dentro que tem módulo 16? Bom, isso acontece se quem está aqui dentro for o próprio 16 ou for o menos 16. Okay? Se for o 16, claro que o 16 tem módulo 16. E se for o menos 16, você troca o sinal, dá 16 também. Okay? Então, menos 2m menos 8 é 16. Então, menos 2m vale 24, né? Passei 8 somando. Então, m é menos 12. Uma solução possível. Ou menos 2m igual. Menos 8 vai lá somando 8, né? Menos 16 mais 8, menos 8. Dividindo por menos 2, 4. Então, você tem duas possibilidades, ok? Não há problema algum. É porque, pensa assim, só pensando em vetor. Se esse meu vetor U, com esse mesmo tamanho, estivesse aqui para o lado de baixo, o que ia mudar?
só ia mudar a posição da nossa figura. Em vez do paralelepípedo estar para cima, ele estaria para baixo, mas o volume dele seria o mesmo, ok? Só pensa assim, em vez da setinha do U estar apontando para cima, ela estivesse apontando para baixo. A gente ia ligar e formar o paralelepípedo da mesma maneira, tá bom? Então, o exercício não pede, mas quem é o vetor U? Você tem duas possibilidades para o vetor U, certo? Então, o vetor U seria quem? 3 menos 12 e menos 2, ou U seria o vetor 3, 4 e menos 2. Okay? Esses dois vetores proporcionam para a gente que o volume do paralelepípedo formado entre eles, né, o módulo do produto misto entre eles, seja o volume desse paralelepípedo aí. Okay? Outro exemplo. Okay? Antes de eu pôr um exemplo, deixa eu pôr só uma observação importante. Observação. O volume de um tetraedro. O que é um tetraedro? Ok? Tetraedro é uma pirâmide aonde a nossa base é um triângulo, certo? Então, assim, certamente vocês já devem ter visto pirâmide. Se a nossa pirâmide é uma base, a base é um quadrado, então é uma pirâmide quadrangular. Se a pirâmide for uma base, digamos, um hexágono, então uma pirâmide a gente chama hexagonal, ok? Pirâmides, por exemplo, do Egito, famosa, né? Base quadrangular, ok? Mas se alguém já brincou até desse joguinho de montar igual existe o cubo mágico, existe um tetraedro mágico. Okay? O tetraedro, então, o que é pra gente? É uma pirâmide aonde uma de nossas bases é um triângulo. Então, digamos que aqui assim, vou desenhar um triângulo, a nossa base. E aí tem um vértice que é o ponto fora dela. Okay? A gente consegue calcular o volume de um tetraedro como esse em função de um produto misto também. De que maneira? É só a gente lembrar o seguinte, que se você pega... quando a gente estou estudando... Cadê a caixa de sapato? Acho que eu apaguei, né? Então, quando eu estou estudando a caixa de sapato, ok? Estou estudando, então, paralelepípedos de maneira geral, a gente aprende, então, que o volume desse cara, ele é a área da base vezes a altura. Okay? Quando a gente está estudando pirâmides, a gente constata o seguinte, que o volume de um tetraedro como esse, ele é 1/3 do volume de uma caixa como essa. Então pensa assim, se a nossa caixa fosse a base, digamos, fosse um triângulo, certo? Então aqui é porque eu desenhei a caixa, então assim, vale geral. Mas pensa assim, é como se fosse um escalímetro. Se minha base é um triângulo, então a gente aprende o seguinte, que o volume dessa pirâmide é 1/3 do volume desse cara aqui. É 1/3 do volume no caso, do prisma de base triangular. A gente chama o prisma de base triangular. Tá bom? E aí acontece o seguinte, se eu olho só para, então, V e W, digamos, está V e W, e aqui eu tenho U, digamos, né? O vetor V está aqui, o vetor W está aqui. O que a gente tem aqui é que vou só pontilhar que ajuda a gente a enxergar. Então, aqui seria o paralelogramo formado pelos dois, certo? A área dessa base aqui, então a gente sabe o seguinte, o volume da pirâmide, ela é 1/3 do volume do paralelogramo, ok? Entretanto, a gente vê o seguinte, a área, porque eu quero escrever isso aqui em função de quem? Em função dos vetores, U, V e W do produto misto. Esta área da base aqui para gente, ela não mede o módulo de U, no caso de V vetorial W, ok? Ela mede metade. Por que ela mede metade? Esse triângulo é metade do paralelogramo, ok? E a ideia da altura é a mesma lá, aparece aquele módulo de H vezes o cosseno e a gente usa tudo. Então, quando a gente troca isto, ok? Em termos do produto misto, a gente aprende o seguinte. Se você então tem 3 vetores, U, V e W, ok? O volume da pirâmide, então, o volume pirâmide de base triangular a gente chama tetraedro.
o volume do tetraedro é 1/6 do módulo do produto misto entre U, V e W. Ok? 1/3 aparece como expliquei daqui, e aí a metade é por quê? Porque a área da base ela vale metade, ok? Então, escrevendo em termos do produto misto, tá bom? É claro que isso pode ser demonstrado, igual eu fiz o desenho lá atrás, mas ficaria muito grande fazer essa solução, tá bom? Vocês vão ver que já vai dar aqui 8h15, faltou um minutinho no meu relógio para poder encerrar a aula. Vocês vão ver o seguinte, eu vou deixar até, tá bom, digamos, tá aqui o U, o V e o W. Mas vocês vão ver que lá no livro de vocês, por exemplo, ele coloca assim, ele te dá 4 pontos, digamos, A, B, C e D não coplanares, ou seja, os vetores AB, AC e AD não são coplanares. Então, a mesma ideia, se você fala do paralelo da pirâmide de base triangular, e digamos que aqui seja A, B, C e D, ok? Que no fundo fica melhor se pôr pontilhadinho. Okay? Então, a ideia da pirâmide de base triangular. O volume, então, o volume dessa pirâmide, ela é 1/6 do módulo do produto misto AB, AC e AD. Eu prefiro escrever aqui, assim. Por quê? Quem é o vetor V? É o vetor AB. Quem é o vetor... perdão, quem é o vetor U? É o vetor AB. Quem é o vetor V? É o AC. E quem é o vetor W? É o AD, por exemplo, ok? Então, é 1/6, tá bom? O exercício, então, para vocês pensarem, para a gente se encontrar amanhã, e aí eu resolvo ele em sala, vai ser até bom essas 2 aulas seguidas, que a gente tem tempo para poder fazer. Então, eu vou deixar 2 perguntas, e aí eu começo resolvendo ela, para a gente poder iniciar o capítulo novo, tá bom? Então, exemplo. Aí eu retomo amanhã, tá bom? Tem o ponto A, coordenadas 1, 2 e menos 1. O ponto B com coordenadas 5, 0 e 1. O ponto C com coordenadas 2, menos 1 e 1. E o ponto D com coordenadas 6, 1 e menos 3. O exercício ainda afirma que eles são não coplanares. Ok? Não estão no mesmo plano, ou seja, a gente consegue formar uma pirâmide entre eles. Posso até, às vezes, fazer o desenho dessa pirâmide no GeoGebra amanhã. Vamos ver se acho que começo por lá para mostrar ela melhor. Então, o item A, que é o volume do tetraedro formado por esses 4 pontos, ok? Letra B, a altura do tetraedro, então a altura do tetraedro relativa ao vértice D. Então, relativo ao vértice D. Porque a altura é sempre relativa a alguma coisa, tá bom? Então, assim, se eu tenho... Imagina que o seu vértice D está aqui. A altura, então, é a distância desse ponto até o plano que contém a base aqui de baixo. Se o vértice fosse aqui, a altura mudava de sentido, tá bom? Então, é isso. Eu passei 2 minutinhos aqui, peço até desculpa, mas assim, é só para deixar esse exemplo para vocês tentarem resolver de hoje para amanhã, e para a gente poder fechar esse capítulo e iniciar a parte de volumes, tá bom? Em todo caso, quem acompanha pelo livro, vocês podem tentar os exercícios da página 99 a 101, tá bom? Dos números 1 ao 20. E aí, se tiver alguma dúvida também, pode aproveitar o início da aula que vem, amanhã, para a gente poder tentar tirar algumas dessas dúvidas, para eu começar o próximo capítulo, que é o capítulo que trata de retas. Ok? Perguntas, comentários, sugestões? Nada a comentar hoje? Nadinha?
Ok, gente, se ninguém tem nada para comentar, eu vou encerrar a gravação, tá? E fico aqui à disposição se alguém tiver ainda alguma dúvida, algum comentário. Senão a gente se encontra amanhã.